Oi, gente! Hoje eu finalmente estou aqui para conversar com vocês sobre o 6º episódio da segunda temporada de And Just Like That. Isso significa, né, que a gente já passou da primeira metade da temporada, né? A gente já tá agora na segunda fase. Eu pensei que essa temporada ia ter 10 episódios, mas eu vi algumas pessoas falando 11 ou 12, então eu não tenho certeza. Mas de qualquer forma, né, gente, a primeira fase assim dessa temporada já tá terminando e a gente já tá migrando para a segunda, né, que provavelmente é o momento que a gente vai ter o retorno do Aidan, é o momento também que a gente vai ter a participação da Kim Cattrall voltando a fazer, né, o papel de Samantha Jones. Então vai ser uma coisa assim muito incrível. Até agora eu tô gostando muito dessa temporada. E eu acho que essa segunda fase da temporada agora, né, com o retorno desses personagens especiais, vai ser ainda melhor. Mas então, né, gente, pra falar sobre o episódio de hoje, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, que é falar primeiro sobre a Miranda, né? Normalmente eu tô sempre deixando a história da Miranda pro fim do vídeo, mas dessa vez eu vou falar dela aqui logo no início, gente, porque foi a minha história favorita. Eu achei que a Miranda foi a rainha desse episódio. E também, né, gente, esse episódio aqui, ele foi dirigido pela Cynthia Nixon mais uma vez, ou seja, né, a atriz que faz o papel de Miranda. Então não só ela atuou super bem nesse episódio, como também ela fez um ótimo trabalho por trás das câmeras. Aqui a gente vai ver, né, que a Miranda agora, ela tá morando com a Nia, ou Naya. Toda vez, gente, eu falo o nome dela errado. Eu lembro que quando tava passando a primeira temporada, toda vez eu falava, eu dizia que era Nia, aí depois eu falava, não, gente, é Naya. E aí quando eu comecei a fazer vídeo da segunda temporada, eu queria dizer Naya, mas aí na minha cabeça eu lembrei, não, toda vez eu falava o nome dela errado. Então se eu acho que é Naya, o certo é Nia. Aí agora eu tava vendo o episódio e eu reparei que na verdade eu estava falando errado de novo, e não é Nia, é Naya. Mas enfim, a Miranda agora tá morando com ela, né? Eu achei super legal o início do episódio, que a gente vê a Miranda acordando desesperada assim, né? Que o despertador dela não tocou, e é um domingo. Eu achei que isso foi uma coisa que me lembrou bem a Miranda, né? Porque a Miranda, ela sempre foi aquela pessoa assim que era mais focada, cheia de coisa pra fazer no dia, que precisava, né, ter os seus horários certinhos ali, fazer as coisas certinhas. Então eu achei super legal que a vibe logo do início desse episódio já me lembrou um pouco, né, da Miranda mais clássica lá de Sex and the City, e não tanto, né, dessa versão aqui de And Just Like That. Mas a parte que eu mais gostei da história dela é que aqui a gente finalmente vê, né, um confronto entre ela e o Steve, porque até então ela não tava de fato assim falando com ele as coisas que estavam incomodando ela, né? A gente viu que teve aquele episódio que ela tinha voltado pra casa, né, porque o filho tava bem depressivo, e a gente vê que ela não tava se dando tão bem com o Steve, né? Ela ficava dormindo no sofá, ela não conseguia dormir direito, o Steve ficava ali se exercitando, fazendo barulho, ele também tratava ela mal, era bem ríspido. E, inclusive, né, eu acho até que eu peguei meio pesado com o Steve naquele episódio. Eu tava lendo os comentários de vocês, gente, eu não consegui responder ainda, né? Desculpa por isso, de verdade. Mas eu vou responder ainda essa semana, que eu já tô com 2 episódios, 2 semanas atrás, né, que tá atrasado os comentários. Mas eu vou responder tudo essa semana. Mas eu cheguei a ler alguns e eu sei que vários de vocês estavam meio assim que defendendo o Steve e explicando o lado dele. E, de fato, eu acho que vocês tinham razão. Eu acho que eu peguei meio pesado com ele. Porque, de fato, foi uma coisa, assim, muito ruim que aconteceu, né, entre ele e a Miranda, dela ter traído, deles terem se separado, enfim. Apesar de que ele também já traiu ela. Mas o fato é que a relação deles está num momento complicado e as reações que o Steve tem fazem sentido, realmente, com o que ele tá passando, ele tava machucado, enfim, com tudo que aconteceu. E por causa disso, né, a Miranda tava o tempo todo deixando ele fazer as coisas do jeito que ele queria e meio que tentando não ser mais a vilã da situação. Então ela não tava, por exemplo, querendo expulsar ele da casa e dizer pra ele ir embora, né? Ele simplesmente falou ali na terapia que ele ia encontrar outra casa pra ele e ela tava esperando. Mas chega nesse episódio, né, finalmente ela acaba perguntando pra ele. E aí ele começa a se revoltar, dizendo que ele mentiu na terapia, que ele não vai procurar uma casa pra ele de jeito nenhum, porque a casa ali foi tudo ele que fez, né? E aí eu achei legal que eles têm um embate ali. Ela fala, né, que a casa tá no nome dela. Mas ele diz, mas fui eu que fiz aqui, eu decorei a cozinha, né, ele reformou várias coisas, você nem queria vir pro Brooklyn, né, você nem queria ter o Brady. E eu achei isso muito pesado, porque a gente lembra, né, que na série original do Sex and the City, a Miranda, ela não tava planejando ter um filho, foi uma coisa assim que aconteceu do nada, foi super surpreendente. Ela chegou até a pensar sobre a possibilidade, né, de fazer um aborto, e enfim, ela não sabia se ela queria ter esse filho ou não. E aí ele vai e joga na cara dela isso agora, né. Eu achei assim, dessa vez eu não sei se vocês vão passar pano pra ele também, gente, mas assim, eu não passei não, eu achei que dessa vez ele de fato, assim, agiu errado, ele foi além do que era necessário ali naquela discussão. E aí, mas eu achei que essa cena foi incrível. Porque eu gostava em Sex and the City, a série original, o momento em que às vezes a gente tinha essas brigas entre os casais, ou às vezes até entre as próprias amigas, né, as próprias protagonistas, de vez em quando elas tinham certas discussões, certas brigas. E eu sempre achava essas cenas muito legais, porque elas faziam todos os relacionamentos parecerem, assim, muito verdadeiros, né? E de fato, assim, todo relacionamento tem um momento bom e um momento ruim. E esse foi um momento ruim, foi um momento bem pesado. Quando a Miranda começou a chorar ali, gente, eu fiquei, assim, com muita pena dela, porque de fato foi uma coisa muito pesada que ele falou. Era uma situação, assim, muito intensa, sabe? Que você entende os dois lados, mas ao mesmo tempo não tava
tava certo ali o que o Steve tinha falado, né? Então achei essa cena belíssima, gente. E eu achei que a Cynthia Nixon, ela arrasou muito. Porque, como eu falei no início do vídeo, não só ela estava ali atuando, mas ela também era a própria diretora. Então ela se dirigiu naquela cena, sabe? Eu achei que ela fez um trabalho muito perfeito fazendo aquela cena, estando no comando, né? Tanto dentro da cena quanto atrás das câmeras. Eu achei que ela foi maravilhosa ali, achei essa cena muito emocionante. E depois a gente vê, né, que o Steve começa a se arrepender, começa a pedir desculpa, começa a falar com ela. E depois a gente vai ver os dois na cama ali, né, que eles estão descansando, que eles estão conversando, né, meio que tentando se acalmar. Ele pede desculpas, né, por tudo que ele falou. E aí ela acaba vendo, né, um pacote de camisinha, que inclusive camisinha é uma coisa que também está aqui relacionada a outra história que a gente vai ter nesse episódio, né? Mas enfim, sem spoiler, né, sem pular pro futuro aqui desse vídeo. Vamos focar aqui em Miranda. Ela acaba vendo ali uma camisinha, né, que tá no quarto. E aí ela fala pro Steve, né, o que é isso aqui? Né, eu pensando que você tava super triste, que você tava, né, com seu coração partido. E quando eu vejo aqui, tem camisinha, né, um pacote de camisinha aqui no seu quarto. Então você já tá ficando com outras pessoas aqui na nossa cama, sabe, no nosso quarto. Você já me superou e ainda continua, né, com essa atitude, me colocando como vilã, sendo que você já partiu pra outra. Ela fica revoltadíssima, né, gente? E assim, com certeza eu também achei. E aí ela acaba indo embora dali, ela vai encontrar, né, Che. Ela vai pra casa de Che. E aí, na casa de Che, acontece uma coisa que é incrível, que eu acho que todos os fãs estavam esperando esse momento acontecer e eu fiquei super, super feliz. Basicamente, né, a Miranda, ela chega lá e ela começa a falar do Steve, né, e tudo que aconteceu, e que ela fala assim que talvez tivesse sido melhor se eles tivessem se separado antes. Porque, pelo menos, eles teriam se separado, mas continuariam amigos. Como tá sendo, né, o caso da separação da Naya. Porque a gente vê que ela e o marido, às vezes eles ainda conversam, né, por mensagem de texto. A própria Naya, ela tá fazendo ali o próprio documento dela do divórcio, né, enfim. Então tudo tá rolando meio que bem. A Miranda fala, talvez se a gente tivesse se separado antes, né, sem deixar essa bola de neve piorando a relação dos dois, a traição, enfim, né, talvez eles pudessem ter sido amigos, mas agora do jeito que tá, ela não sabe se ela vai conseguir ser amiga do Steve, sabe, conseguir ter uma relação boa com o Steve, porque ele é todo mundo ali muito machucado e muito magoado. E aí nesse momento, Che Diaz chega ali e fala que está pensando exatamente a mesma coisa sobre a relação dele com Miranda. Ou seja, que talvez seja melhor eles terminarem ali naquele momento, aquele relacionamento, antes que a amizade toda se perca, antes que o respeito de uma pessoa pela outra se perca, porque Che Diaz está vendo que a situação tá ficando cada vez mais complicada. E de fato, né, gente, todo episódio aqui eu chego e eu falo, e vocês nos comentários concordam também, que tipo, a gente não aguenta mais esse casal, sabe? Realmente não tá legal, né? Tanto Che Diaz quanto Miranda parecem não estar felizes, né? Porque é um relacionamento que não está funcionando. Então eu achei que Che Diaz falar isso na cara da Miranda, e ainda assim, falar de um jeito que não foi, né, com grosseria, não foi do nada, assim, foi uma conversa super madura, super legal também. Eu achei que Che Diaz fez a coisa certa de trazer essa pauta, de trazer essa conversa, né? Eu acho que a gente não chega aqui a ter nesse episódio, de fato, assim, um fim, de fato, desse relacionamento definitivo. Eu acho que no próximo episódio a gente ainda vai ter um pouco mais de discussões a respeito disso. Mas, basicamente, o caminho que a gente tá é desse casal se separar. E eu acho que isso é incrível, porque eu acho que Che Diaz, né, é um personagem, assim, que não tá funcionando nesse relacionamento com Miranda, mas funciona em outras histórias. Feito, eu vou falar depois da história aqui da Carrie. E a Miranda também não funciona nessa trama desse relacionamento, mas é uma personagem que é incrível, que a gente ama, há 6 temporadas e 2 filmes. Então ela tem muito potencial. E eu acho que se a Miranda voltar a ser solteira e tiver uma trama aqui, né, de meio de que se reencontrar, sabe, de encontrar o seu novo foco, sua nova fase da vida, uma nova carreira, sabe, um novo relacionamento, enfim, eu acho que a personagem tem muito potencial pra ter muitas histórias bem melhores do que as que estão acontecendo agora. Então eu achei incrível, né, gente, assim, tô muito feliz. Eu não gosto de bebida alcoólica, mas se eu gostasse, eu abria agora um champanhe, né, porque assim, eu não consigo nem descrever minha felicidade de finalmente ver Che Diaz e Miranda se separarem. Mas agora, né, vamos lá finalmente falar sobre a história da Carrie, né, que normalmente eu falo sempre da Carrie no início, mas aqui ela tá sendo a segunda personagem que eu vou comentar no vídeo. E ela tá naquele momento, né, gente, de fazer toda a promoção do seu livro. E aqui eu já queria dizer uma coisa que eu tô achando bem legal, é que aqui em Just Like That, né, a gente tá vendo cada detalhezinho, né, do processo de publicação e de venda desse livro dela. Normalmente em Sex and the City, a gente até tinha algumas coisas, eu lembro de já ter tido episódios que tinham os eventos, assim, do livro da Carrie e tudo mais, mas não era, assim, com tantos detalhes quanto tá sendo aqui em Just Like That. Porque aqui em Just Like That, na primeira temporada, a gente vê ela escrevendo o livro, vê ela apresentando pra editora dela, né, vê ela gravando o audiobook, aí agora vê ela tentando promover, né. Primeiro a gente vê ela tentando promover
com a redatora lá da Vogue, né, que não tá mais trabalhando na Vogue, mas teve aquele episódio que esse tema foi abordado. Aqui esse tema é abordado mais uma vez, que agora ela vai fazer parte, né, de uma convenção de viúvas, né, todo um evento ali que é feito de várias viúvas, que eles têm vários produtos, vários lançamentos, vários convidados, enfim, a Carrie acaba sendo uma das convidadas, né, e eu tô achando muito legal como essa série tá mostrando, né, todo o processo de fazer um livro e lançá-lo, principalmente porque eu tenho vontade de algum dia publicar um livro, né, gente, então eu acho ver tudo isso muito legal. Mas a Carrie, né, como a gente sabe, ela tá meio insegura em relação a esse livro. Eu acho que ela sabe, assim, que é um livro bom, de certa forma, mas é um tema que é delicado, é um tema que é difícil pra ela, muitas vezes, revisitar. A gente já viu isso no episódio que ela teve que gravar o audiolivro, né, que no fim ela acabou, de fato, se enfrentando e conseguiu gravar o audiolivro inteiro, né, ela gravou todos os capítulos, inclusive o capítulo 3, que era o capítulo mais difícil, em que ela descrevia, né, o momento que ela encontrou o corpo morto do Mr. Big lá no banheiro da casa deles. Né? Mas enfim, ainda assim, pra ela é meio difícil falar sobre isso. Ela fica insegura, especialmente porque as pessoas ao redor dela, elas não têm muito tato, não tem muita delicadeza. A gente vê aqui, inclusive, né, que tem um momento que ela tá fazendo uma entrevista com uma influencer, né, da internet. E a influencer nem lê o livro e começa a falar coisas assim, sobre o que é seu livro aí? Aí a Carrie fala, né, sobre morte, sobre luto. E aí a moça começa a rir, tipo, não, para de brincadeira, fala aí a verdade. E a Carrie é um livro sobre o fato do meu marido ter morrido, né? E a menina fica toda assim, chocada. E de fato, assim, o pessoal não tem muita noção. Então, a Carrie, ela fica meio nervosa pra ir pra essa convenção. Especialmente porque a pessoa que tá ali comandando tudo, né, que tá organizando tudo, é uma personagem que parece que fez parte do passado da Carrie, né, que elas já fizeram uma dupla ali de escrita, que elas tiveram uma ideia pra fazer um filme, que inclusive eu achei bem legal, né, que essa moça, que ela é Carrie também. No caso, o nome dela era Karen, mas por causa da Karen, que o pessoal usa, né, pra falar daquela mulher, assim, sem noção, branca, cisgênero, hétero, enfim, né, brigona, que normalmente é a branca loira, que o pessoal fala, né, lá nos Estados Unidos, ela acabou decidindo mudar de nome pra Carrie, né, então fica aqui as duas Carries. E essa outra Carrie, né, ela já teve um momento no passado, na década de 90, que ela tava trabalhando num roteiro de um filme junto com a nossa Carrie, mas aí a nossa Carrie, né, ela não apareceu lá no encontro que eles iam ter com um cara, um produtor de Hollywood, enfim, pra tentar fazer esse filme. Então o filme nunca rolou. E essa outra Carrie, né, ela tem raiva da nossa Carrie. E aí eu achei super legal que o filme que ela fala ali, ela diz que a ideia da história é muito parecida com Vestida pra Casar, né? Que eu não sei se você já viu esse filme, mas é um filme muito legal, é comédia romântica. Eu lembro de ter assistido esse filme com a minha mãe, né? Então eu achei legal essa referência, assim, desse filme. Mas, enfim, né? A Carrie, ela fica mais insegura ainda, porque como essa moça que tá organizando tudo já tem uma relação com ela no passado e já se decepcionou com ela no passado, afinal de contas ela não foi nesse encontro, né, pra falar do roteiro, ela tem ainda mais, assim, uma necessidade de se provar como uma boa profissional, que ela consegue ir lá, que ela consegue promover o seu livro, que ela consegue ser uma boa participante nessa convenção. Mas exatamente por ela estar nervosa, né, ela acaba pedindo pra Tia Dias ir com ela. E isso é legal porque lembra pra gente um momento, né, lá no início da série, quando Tia Dias tava ali sendo um personagem, né, que era amigo de Carrie, né, que trabalhavam ali no podcast, né, que tinham essa relação mais de amizade. Eu achei que isso foi legal e é o momento que o personagem de Tia Dias funciona. Inclusive a gente vê ele aqui tá com medo, né, porque assim, foi muito difícil ver o seu piloto de série sendo rejeitado, né, e a série não seguindo em frente. Então Tia Dias, assim, tá com muita insegurança também em relação ao seu próprio trabalho, sua própria arte, sua própria comédia, e tá num momento, assim, de muita depressão, né, então ele fica meio em dúvida se quer ajudar a Carrie ou não, se quer participar ou não, mas a Carrie fica ali insistindo, Tia Dias acaba decidindo ir, e aí quando eles estão juntos, né, nessa convenção, Tia Dias acaba se sentindo, né, tocada pelo discurso da Carrie, né, que a Carrie, ela chega ali, ela começa a ler um trecho do livro dela, que vai falar sobre essa questão do luto, né, e como você superar o luto. E na cabeça de Tia Dias, né, ele interpreta todo aquele discurso como uma forma de superar o seu luto em relação à sua própria série. O fato da sua série ser o piloto, meio que ter morrido, mas agora tem que seguir em frente, sabe? Não pode desistir da carreira só por causa disso. Tem que continuar, tem que fazer outros projetos, tem que fazer outras coisas. E Tia Dias entende isso, eu achei super legal essa cena. E a Carrie também, né, eu fiquei assim muito feliz por ela, porque no início ali, quando ela chega na convenção, ela vê que o pessoal usa muito assim da comédia, né, todo mundo é engraçadinho e falando assim, que o marido morreu, como se fosse uma coisa tipo uma besteira, uma coisa que todo mundo ali já superou. Mas o livro dela, né, fala sobre um luto mais recente, o marido dela acabou de morrer. Então ela acaba trazendo ali uma coisa que é mais dramática, mais pesada, mais sensível, mais triste mesmo em relação ao luto, e ela fica assim com medo de como vai ser a reação daquelas pessoas. Mas aí quando ela começa a se abrir ali, ler o livro dela, né, todo mundo bate palma,
calma, todo mundo se entende, todo mundo, né, se reconhece e se enxerga dentro daquilo que ela tá falando, né? Então é um momento muito bonito. Eu tô bem feliz, assim, pela Carrie, né, por esse livro que ela fez, todo o sucesso que ela tá tendo. Eu achei a trama dela aqui bem legal. E outra coisa que tem aqui na trama dela também, que aparece pouquinho, mas eu acho que vai ser importante mais, né, para outros episódios, é a questão, né, de que ela e a Cima agora vão dividir uma casa no Hamptons, né, uma casa de verão. E eu achei essa ideia delas terem uma casa de verão maravilhosa, inclusive já quero ver isso aqui na série, elas duas numa casa toda maravilhosa, com piscinão, com tudo, né. Acho ela e a Cima incríveis, né, eu adoro a amizade delas. E a próxima trama que a gente tem aqui pra conversar a respeito, né, gente, é a da Charlotte, que vai ter que lidar com o fato, né, de que a sua filhinha perfeitinha, a mais velha, né, a Lily, vai perder sua virgindade, né, ela vai ter suas primeiras relações sexuais. Eu achei, gente, toda essa trama muito legal, especialmente porque foi uma trama, assim, que ela é divertida, que ela é mais bobinha, né, que lembra bastante a série clássica de Sex and the City, mas que também foi uma trama que ajudou pra mostrar pra gente o crescimento e o amadurecimento da personagem da Charlotte, né, porque a gente sabe que ela sempre foi ali a certinha, a pessoa que queria ter o controle de tudo, né? E aqui, tudo que ela faz, tudo que ela fala com a Lily, sabe? Eu achei que mostra muito como ela amadureceu e como ela evoluiu durante toda a série. Inclusive, eu acho, gente, que a Samantha teria ficado super orgulhosa aqui da Charlotte, né? De tudo que ela fez nesse episódio. Então, aqui a gente vai ver, né? Tá no café da manhã, a Lisa, ela acaba vendo no jornal, né? A foto de Rock, no ensaio fotográfico lá do negócio de moda, né? Que aconteceu no outro episódio. Então, tá ali o resultado, tá todo mundo feliz. A Lisa liga pra Charlotte, né? A Charlotte fala assim que tá super feliz com o Rock e tudo que tá acontecendo. E aí, nesse momento do café da manhã, que tá todo mundo ali feliz, né? Tá o Anthony também, tá o Harry também na cozinha. A Lily acaba falando do nada, né? Que ela pretendia perder a sua virgindade ali naquele dia, mas alguma coisa aconteceu que vai tornar, né, impossível assim isso acontecer, porque parece que ela tinha pedido pra mãe, né, pra Charlotte, marcar pra ela um restaurante lá que ela ia encontrar esse namoradinho dela, mas a Charlotte acabou esquecendo, e ela fala, não posso ir pra outro canto, né, eu não posso perder minha virgindade depois de ir pra um restaurantezinho qualquer, sabe, tem que ser essa coisa especial. E a Charlotte fica chocada, o Harry fica chocado, o Anthony fica chocado também, fica todo mundo, meu Deus. Mas logo depois que passa esse choque, né, a Charlotte vai lá pro quarto da Lily, começa a conversar com a Lily tá lá tocando música, né, a Charlotte fala, peraí, para essa música aí um segundinho, vamos conversar, vamos falar sobre isso, né? Então ela fala sobre a questão assim de fazer de ter relações seguras, né? Fazer sexo seguro, dela usar camisinha, né? E eu achei super legal o momento que a Charlotte, ela fala pra filha dela, né, não se concentrar, não pensar apenas no prazer do menino com que ela tá se relacionando, mas também pensar no prazer dela, né, na felicidade dela, ali, no que faz bem pra ela, no que ela gosta. E eu achei que esse foi exatamente o momento que eu pensei, nossa, gente, como a Charlotte cresceu, sabe? Porque isso é uma coisa que a própria Charlotte, lá na primeira temporada de Sex and the City, ela também tinha certa dificuldade de entender, sabe? Os limites, assim, do que ela deveria fazer pra agradar o homem e aquilo que era importante pra ela, o que agradava ela, o que fazia ela feliz sexualmente, né? Então eu achei super legal que ela já tenha dado essa dica pra filha dela, que isso foi uma coisa que a própria mãe da Charlotte não falou pra ela, né? Porque a Charlotte, ela fala aqui, né, que a relação dela com a família dela, com a mãe dela, não foi tão aberta em relação à sexualidade pra ter esse tipo de conversa, né? Então eu achei que o fato de que ela foi atrás da Lily pra conversar sobre isso, pra tentar, né, mostrar que ela é uma mãe ali, que ela é positiva em relação a essa temática, né, de sexualidade, que Lily pode conversar com ela, que Lily pode confiar nela, que ela quer fazer parte da vida da filha, que ela não vai julgar a filha. Eu achei que foi uma coisa assim muito bonita, né? Obviamente a Lily, ela fica ali com vergonha e tal. Eu entendo, né, que quando você tá no papel assim de ser o filho, de ser a filha, sempre é meio desconfortável, sempre é meio mico, mas ainda assim, né, a parte do pai é importante que o pai, que a mãe, que enfim, né, tenha esse papel ali, sabe, de mentoria, de mostrar que está ali, de que está apoiando e tudo mais. Então eu achei que a Charlotte foi maravilhosa aqui. E depois, no decorrer do episódio, a gente vê, né, que a Lily, apesar dela dizer pra mãe que ela tem tudo sob controle, que ela já sabe como é que faz tudo, que ela sabe que, né, que precisa ser seguro, que sabe que precisa de camisinha, enfim. Quando chega na hora da relação acontecer de fato, ela percebe que ela não comprou a camisinha porque ela pensou que o menino ia comprar, e o menino não comprou porque pensou que ela ia comprar. Então eles não têm camisinha ali pra se relacionar. E aí, gente, eu amo que ela liga pra mãe e fala assim, a gente não tem camisinha aqui. E é isso. E a Charlotte fica desesperada. Só que o que é que acontece, né, gente? Tá rolando uma tempestade de neve, né? Uma grande nevasca ali em Nova York. Que, inclusive, gente, eu preciso dizer pra vocês que isso me deu, assim, uma saudade da neve. Porque eu experienciei isso aqui no Canadá, né? Quando eu tava no final do ano e início desse ano também. Que foi toda a questão do inverno, tinha dia que tinha tempestade, que era difícil sair de casa. Eu amava, gente. Eu amo tanto neve, é tão legal. E, inclusive, assim como tem nesse episódio, toda essa situação, né? Que tá rolando a tempestade e vários personagens precisam sair de casa pra fazer coisas.
Isso já aconteceu comigo também. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, que eu não sei se vocês já viram, que foi um vídeo que eu falei sobre o filme Infinity Pool, que é um filme de terror. E eu recebi um convite para ver esse filme de graça, né, numa sessão que teria a presença do próprio diretor, né, que é o Cronenberg, não o Cronenberg pai, mas o Cronenberg filho, e teria alguns dos atores, incluindo o protagonista, né, gente, que é o Alexander Skarsgård. E pra quem não sabe, né, gente, o Alexander Skarsgård é o Eric de True Blood. Então, enfim, eu não podia perder a oportunidade de ver esse homem ao vivo. Só que era uma tempestade de neve. Inclusive, a minha aula tinha sido cancelada naquele dia, de tão séria que tava a tempestade. E mesmo assim, eu saí de casa, botei meu casacão, era neve por tudo que era canto, era o vento assim na minha cara, mas eu saí, vi o filme, vi o ator e foi incrível. Tem vídeo aqui no canal mostrando tudo isso. Mas, enfim, eu acabei sentindo essa nostalgia, essa memória, essa lembrança, né, da neve, das tempestades. Quando eu vi esse episódio aqui, achei super legal. E eu amei que a Charlotte, ela sai no meio da rua procurando algum lugar pra comprar uma camisinha pra levar pra filha dela. Então ela vai tentando entrar em cada farmácia, que tem as farmácias tudo fechada. Ela liga pra Carrie e fala: Carrie, você tem uma camisinha aí na sua casa? Pelo amor de Deus, eu tô quase chegando na sua casa, me dê aí uma camisinha. A Carrie fala que não tem. Eu achei que foi super divertido, foi super engraçado, mas no fim a Charlotte acabou conseguindo comprar. Ela vai lá entregar pra filha, né? E a filha, assim, no primeiro momento, a Lily, ela reage como se não fosse nada demais. Tipo, ah, tá, me dá isso aqui. Mas depois ela acaba voltando e abraça a Charlotte, né? E depois volta pro prédio lá onde o menino mora. Eu achei isso muito legal dela ter abraçado a mãe, né? E eu acho toda essa relação delas duas muito incrível. Eu acho que a Charlotte é uma mãe incrível, né? E é incrível ver como ela cresceu e como ela evoluiu, né? No decorrer de todas essas séries e esses filmes. Mas agora é hora da gente falar, né, sobre a última trama do episódio, que é uma trama mais curtinha, mas que eu achei legal, que é da Lisa Todd Wexley e do marido dela, né, o Herbert. Basicamente aqui, ele vai ter um evento político lá, agora que ele quer ter esse cargo político aqui, que eles comentaram já faz alguns episódios, né, que ele acabou decidindo fazer. E ela vai ter um evento, né, desse filme novo que ela tá fazendo. E isso também foi uma coisa que me lembrou da situação do filme que eu tive que assistir, né, gente, com a presença do diretor. Porque foi bem assim, igual ao que ela tava fazendo ali, que primeiro tem uma exibição do filme, e depois, na própria sala do cinema, o diretor, né, e alguns atores também, no caso do filme que eu vi, eles se juntam ali na frente, começam a conversar com o pessoal, fazer algumas perguntas e respostas, né, são entrevistados ali. Então foi a mesma vibe, o que eu experienciei vendo Infinity Pool foi o que a Lisa estava fazendo aqui, né, só que ao invés dela ser convidada, ela era a diretora que estava falando, né, comentando sobre o projeto dela. Mas o que acontece aqui, o marido dela, como ele também tinha esse evento, ele falava assim: nossa, seria importante se você fosse comigo estar lá. E ela fala: seria importante se você viesse ficar no meu evento, sabe? Então é uma coisa assim que eu achei interessante, porque a gente vê que eles são um marido e uma mulher, né? E também um pai e uma mãe, que ambos são profissionais bem-sucedidos, com carreiras bem-sucedidas e super importantes, e que tem esses eventos. E aí fica aquela coisa: quem apoia quem? Quem vai atrás de quem? E a gente sabe que no mundo que a gente vive, normalmente o foco é sempre no homem, na carreira do homem, e a sua esposa, né, a mulher, vai atrás dele, vai apoiar ele, vai estar do lado dele. Mas aqui tem aquela coisa, os dois têm carreiras que são igualmente importantes. Quem vai ajudar quem? E aí toda a história deles, né, nos episódios que a gente vai acompanhando, é sempre deles meio que tentando encontrar um meio termo de um apoiar o outro e de um estar lá pelo outro. Então aqui, como em todos os outros episódios que a gente vê essa trama sendo abordada, a gente vê no fim, né, ele se esforçando para depois que ele termina o evento dele, ele vai correndo pro evento dela para conseguir acompanhar, né, o momento de perguntas e respostas que ela tá fazendo ali depois da exibição do filme dela. E eu achei isso muito incrível, né? Quando ele apareceu ali, ele sentou e a gente vê o sorriso dela, e ela fala, né, como foi difícil fazer aquele filme, que foram 8 anos de pesquisa que ela teve que fazer, né, para conseguir executar aquele projeto. E ela diz que é difícil, né, porque ela é uma mulher que trabalha e tem filhos e é casada, enfim, mas ela diz que é importante ter o apoio dentro de casa. E ela reconhece o apoio que o marido deu para ela. E ele também reconhece o apoio que ela dá pra ele, né? Então eu acho eles dois um casal muito incrível, gente. E eu acho assim que a Lisa e o Herbert, eles também são um casal importante da gente ver em tela, porque não é uma coisa tão comum a gente ter esses casais poderosos que sejam, né, um homem e uma mulher pretos, né? Isso pode parecer uma coisa comum quando a gente fala às vezes de casais brancos, a gente ter esses casais poderosos, enfim, mas não é uma coisa tão comum quando a gente tá falando de representatividade, né, de pessoas negras. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual, né, a gente tem o casal na vida real, Beyoncé e Jay-Z, sendo tão emblemático e tão importante, sabe? Porque por muito tempo a gente não tinha essa representatividade, a gente não tinha essas figuras que essas pessoas poderiam se enxergar e desejar chegar onde eles chegaram, sabe? De que a gente pode ser bem-sucedido, a gente pode ter uma família feliz, a gente pode ter sucesso, a gente pode ter tudo, do jeito, né, que, por exemplo, Jay-Z e Beyoncé, sendo casados, sendo cantores super famosos, bem-sucedidos e tendo os filhos, né, significam para pessoas como eles que fazem parte da comunidade. A mesma coisa é aqui os personagens, né, da Lisa e do Herbert. É importante a gente ver
essas pessoas, né, tendo esse papel ali, né, tendo esse status de serem pessoas que estão felizes e que tiveram várias conquistas, né, no meio, assim, do romance, da família e profissional, sabe? É uma coisa muito legal, eu achei incrível, né? E assim, também achei super legal, gente, toda a coisa, assim, da Lisa, dela ser uma mulher, assim, que ela é muito poderosa, ela é muito maravilhosa, mas ela também é muito humilde e ela sabe lidar com dificuldades, né? A gente já viu isso no primeiro episódio dessa temporada, quando o motorista dela teve um problema, né? O carro que ela tinha contratado, e aí ela teve que ir pro Met Gala andando. E a gente vê ela em Nova York com o vestidão dela, enfim, e ela foi andando mesmo, ela sabe, ela não desistiu de ir só porque não foi fácil. A mesma coisa é aqui, quando ela não tem, mais uma vez, o motorista e tá no meio da tempestade de neve, e ainda assim ela foi andando, né, até o lugar que ela tinha que ir pra fazer, né, esse evento ali do filme dela. Então ela foi, ela colocou, né, feito uma touquinha, né, ela tava com a roupa toda especial pra se proteger da neve. Depois, quando ela chega no lugar do evento, ela vai no banheiro, ela se ajeita, ela coloca a peruquinha dela, sabe, perfeita, achei ela maravilhosa. Que ela é uma pessoa, assim, que ela vê a dificuldade e ela não desiste, sabe? Ela corre atrás, ela faz as coisas, sabe? E ela não é snob, tipo, não vou lá andando. Não vou me ajeitar no banheiro do evento. Ela vai fazer tudo isso sim. É exatamente por isso, né, que tudo que ela conquista é tão merecido, sabe? Eu acho essa personagem muito maravilhosa. E basicamente, né, gente, é isso que eu tinha pra falar sobre esse episódio. Achei que foi mais um episódio muito bom. Essa segunda temporada de And Just Like That, na minha opinião, tá muito melhor que a primeira. E eu já gostei da primeira, né? Então aqui eu tô muito feliz mesmo com essa temporada, né? Mal posso esperar para o próximo episódio semana que vem. E também, gente, mal posso esperar pra assistir Barbie, que eu acho que vocês devem ter reparado que eu tô com a roupa rosa, né? Meu look tá 100% rosa e é porque logo que eu terminar de gravar esse vídeo, editar e postar pra vocês, eu vou pra minha aula e em seguida vou pro cinema assistir o filme da Barbie, gente. Eu tô assim com tanta animação, tanta ansiedade pra ver o filme da Barbie, vai ser muito, muito incrível. Mas é isso, né, gente? Deixo vocês por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais!